Boa noite! Vamos falar sobre como deixar ir o que me faz mal. Bom, pessoal, estou atrasada 7 minutos. Peço desculpas, hoje eu tive um compromisso e aí eu cheguei um pouquinho atrasada. Boa noite quem está chegando por aí. Vamos hoje aprofundar numa teoria muito importante que quando a gente compreende ela, a gente começa a ter um olhar diferente para a vida. E eu já começo falando aqui para a gente refletir sobre uma frase que tem uma relação direta com a nossa teoria que nós vamos abordar hoje, que diz assim: o que acontece na infância não fica na infância. Então a gente vai refletir essa noite sobre isso. E eu já vou... Se você está chegando agora, aqui pela primeira vez, eu quero dizer para você que eu sou Ana Cruz, eu sou terapeuta há 11 anos, eu trabalho exclusivamente com mulheres. É claro que, assim, pontualmente atendo homens em alguns casos específicos, mas o meu trabalho ele é voltado para mulheres, para trabalhar a questão do amor próprio, da autoestima, do autoconhecimento. Que vocês sejam muito bem-vindos, que a gente faça, então, essa trajetória, esse caminho juntas nessa noite, e a gente vai aprofundar na teoria do apego. Então, para quem não ouviu, não participou das últimas lives, porque que já vai entendendo, quem participou já vai entendendo porque que eu falei sobre essa frase, que o que acontece na infância não fica na infância. A teoria do apego é uma teoria muito utilizada, né, há muitos anos, especialmente agora, nos últimos tempos, onde se fala muito sobre a parentalidade, sobre como cuidar da educação dos filhos. Hoje a gente tem uma preocupação maior em relação a isso. Mas o que nós vamos refletir hoje, gente, aqui em relação à teoria do apego, é sobre como que isso afeta na nossa vida enquanto adultos. Porque o passado, ele continua sendo atualizado, mas a gente não pode mudar. Então, a partir do momento que a gente começa a entender como é que esse funcionamento, como é que isso se apresenta na nossa vida hoje, aí a gente pode ir e dar passos mais seguros nos nossos relacionamentos. E aqui hoje nós vamos falar, tem livro para indicar para vocês, tá? Tem aqui algumas coisas. Nós vamos falar sobre... Eu tô sempre olhando aqui pro lado, gente, porque eu deixo um cronogramazinho, assim, dos pontos mais importantes para poder falar para vocês, tá? Nós vamos falar, então, assim, bem voltado para a nossa vida adulta, como é que a gente se relaciona e o que nós vamos ter hoje, né? O que vocês vão ter ao final disso? Vocês vão conseguir identificar qual que é o perfil que vocês mais se identificam, né? Que vocês mais operam na vida. Já quero deixar bem demarcado uma questão que quando a gente fala sobre perfil, às vezes a gente se apega a algum conceito, né? Eu sou assim. Vocês vão perceber que às vezes quando a gente fala de um perfil ou de outro dentro da teoria do apego, você às vezes se identifica mais com um do que com o outro, mas você também percebe característica em outro. Então, assim, o ser humano é muito complexo, né? Nós não somos... não temos um manual de instrução, muita coisa a gente pode aprender, mas não tem um manual de instrução, então não quer dizer que você tem que se encaixar perfeitamente, mas ao final você já vai conseguir ter uma ideia de em qual perfil que você tá, qual que você mais se aproxima e o que você faz com isso, né? Você vai receber também ferramentas práticas do que fazer, porque aí, boa noite, porque aí a ideia é que você saiba como trabalhar isso dentro dos seus relacionamentos. Na medida que você for me ouvindo, vai ficar mais fácil você identificar, tá? Hoje acredito que que saudade, Yara! Como a gente não tem convidados, sou eu e vocês aqui, então por favor participem, tá bom? Quem ouviu no último encontro terapêutico, eu falei um pouquinho da teoria do apego, só que eu falei sobre 3 pontos da teoria do apego, que é o apego seguro, o apego ansioso e o apego evitativo. E acabou que na correria eu não falei sobre o apego desorganizado. E aí vocês já vão pensando por esses nomes, como é que isso se dá nos relacionamentos. Então hoje acho que vai ser mais curtinho, porque não sou eu e vocês, como eu disse, né? Mas a ideia é passar por esse caminho e ao final apresentar a solução. A gente não vai ficar preso, né? Nós não vamos ficar presos assim e ficar entendendo a causa, nossa, ficar mexendo na ferida também, porque isso não dá solução. Né? É importante a gente entender, saber de onde que veio, mas ok, o que fazemos com isso?
A abordagem que eu trabalho, para quem não sabe, é a abordagem da psicologia positiva. E a psicologia positiva, ela tá atuando mais, né, com os psicólogos contemporâneos. Ela tem um olhar, gente, um olhar mais para as potencialidades do indivíduo. Ela tem um olhar mais para os talentos do indivíduo. Quais são as suas características que mais se destacam? Uma frase que eu acho que traduz a psicologia positiva ela diz assim: se você insistir para um peixe subir numa árvore, ele sempre vai ser incapaz. Então, a psicologia positiva, ela traz pra gente essa questão da gente olhar aquilo que a gente já tem de bom e tornar aquilo ainda melhor. Porque muitas vezes, em muitas linhas, a gente fica preso naquilo que não é bom, naquilo que a gente não consegue, gastando uma energia tamanha, enquanto que aquela energia podia ser investida em algo que a gente já tem de bom. Então, esse é o olhar da psicologia positiva, é esse o olhar daquilo que eu trabalho, é esse o olhar que eu trago nos meus atendimentos. Só a título de informação, a psicologia positiva, ela nasce depois da Segunda Guerra, né? Quando antes a psicologia, da Segunda Guerra Mundial, antes a psicologia, ela era muito voltada para trabalhar com os feridos da guerra, para superar os traumas, tá? Então, aí vem nessa resposta. É só para vocês saberem de onde que eu tiro as informações, né? Inclusive, esse livro aqui, a Psicologia Positiva, a Tânia tá falando, ajudou ela a evoluir muito. Eu acho que é fantástico, ela traz um olhar diferente para a vida. Antes a gente ficar presa só no passado, antes a gente ficar presa só nos diagnósticos, só nos transtornos, a gente olhar outras características. Esse livro tem Ciência da Meditação, tem uma relação com o que nós vamos falar no final, tá? E tem uma relação direta com a psicologia positiva, com a prática da atenção plena, mas hoje a gente vai caminhar um pouquinho assim de uma forma mais superficial pela teoria do apego. Como vocês sabem, tem uma coisa. Eu marquei algumas frases de efeito aqui pra gente conversar. E eu vou começar com uma já para deixar aqui para ver o que vocês pensam. Vocês com certeza já ouviram falar essa frase aqui, que é muito discutida, que assim, as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. O que vocês pensam dessa frase? Comentem aqui embaixo. O que vocês, se vocês já ouviram, vocês acham que faz sentido? Muita gente repete essa frase. E eu vou falar para vocês no final, no decorrer, tem mais frases pra gente falar. Eu vou falar o que eu penso sobre essa frase, o que eu já pensei, como que eu vejo ela hoje, depois desses 11 anos de experiência. Só vou ver o que a Yara comentou aqui. A psicologia positiva me ensinou a me posicionar diante das oportunidades que a vida me traz. Passei a ser mais protagonista. Fantástico, Yara. É bem por aí mesmo. Acho que essa é a ideia, sabe? À medida que a gente vai reconhecendo os nossos potenciais, sem deixar de olhar as nossas questões de melhoria, sem deixar de olhar assim para o passado. Como eu falei, a infância ela continua, né? Ela está sempre sendo atualizada. Hoje nós vamos falar muito de passado, mas sempre com foco no presente e para o futuro. Senão você vai ficar pro resto da vida rodando lá nos seus traumas. Aí vou trazer um outro conceito aqui, porque também na semana passada nós falamos bastante sobre trauma. E aí eu queria, porque às vezes as pessoas vão ouvir e é importante saber, você pode ouvir isso de mim, ouvir outra coisa diferente de outro profissional, então é importante você saber que assim, dentro da psicologia tem vários olhares. Então tem linhas da psicologia que entendem que não é tudo que é trauma. Tá? São só situações que provocam muitas emoções, são situações que a gente chama de que pode provocar uma catarse, uma emoção muito intensa, um impacto, sabe? Uma pessoa que sofreu um abuso, uma pessoa que sofreu um acidente, uma pessoa que sofreu um assalto, eles entendem isso e chamam os outros eventos, os outros acontecimentos de eventos estressores. Mas o que eu falei ontem, né? Os gatilhos são outras coisas. Os gatilhos são situações que acontecem que disparam memórias. A Yara perguntou sobre os gatilhos, que disparam memórias ou sensações, experiências que a gente já viveu e traz aquilo à tona, né? Então aquilo deixa a gente, às vezes, mexido de uma forma muito ruim, né? Isso pode acontecer num filme, numa música, em alguma imagem que você vê, alguma coisa que você lê, tá? Mas o trauma já seria, dentro desse olhar, mais impactante. O conceito do trauma que eu trouxe para vocês na semana passada, e é importante entender porque nós vamos conversar aqui, não é esse conceito do evento estressor. É o conceito que entende que se, por exemplo, a criança, e vocês vão ver pela teoria do apego, ela foi deixada no berço chorando por muito tempo, isso para ela vai marcar a vida dela, a forma como ela vai se relacionar. E aí isso consiste num trauma. Mas a verdade, gente, que
o que interessa na prática? Porque dentro do mundo acadêmico existe uma disputa de ego muito grande, né? Principalmente dentro da psicologia, que existem muitas linhas. E às vezes, para vocês que estão daí do outro lado, que não é um assunto do interesse de vocês de estudar, assim, na complexidade, isso não vai fazer tanta diferença. É evento estressor ou é trauma? Eu vejo que a galera fica discutindo muito isso, entendeu? Interessa assim, isso marcou minha vida. Tá? Isso tá me ferrando aqui na vida adulta agora. Eu quero resolver. Se chama trauma ou evento estressor, vamos falar a verdade, pouco importa, né? Mas é só para vocês saberem de onde estão vindo essas informações, né? Que de onde que eu tô tirando isso, não é da minha cabecinha, é de muito estudo, de muita pesquisa. Então, eu queria que vocês pensassem aí, essa frase, né? As pessoas só fazem com você o que você permite. Ela faz sentido pra você? Você acha que ela é verdade ou mentira? Escreve aqui pra mim. Se você acha que é verdade, você coloca verdade. Se acha mentira, talvez, quem sabe. Como é que você pensa? Eu vou me antecipar até, assim. Houve uma época, e eu tô aqui para aproveitar e fazer o meu reparo, a teoria do apego fala muito sobre o reparo dos pais com os filhos, que assim, eu já ensinei isso e já acreditei muito nisso, né? E aí, assim, como a Yara colocou, totalmente verdadeira. Mas, nos últimos tempos, que eu venho estudando bastante, a Tânia falou, pra mim faz muito sentido. Eu ando olhando um outro ângulo dessa frase, que é o que eu vou falar pra vocês mais à frente, tá? Então, aí a gente vai discutir. Tem outras verdades absolutas também. Mas, eu sempre começo com uma leitura de um trecho de um livro, com a leitura com um comentário de um filme, uma música. E eu separei aqui para vocês um trechinho, um pequeno poema eu não sei falar muito bem sobre o nome dela, é Rupi Kaur, é assim que escreve mais ou menos, tá? Mas a intenção aqui, depois vocês podem jogar no Google, do jeitinho que eu falei, é o jeito que escreve, mas a intenção é a gente fazer uma reflexão. Olha o que ela diz aqui. Toda vez que você diz à sua filha que você grita com ela porque a ama, você a ensina a confundir raiva com bondade. O que parece uma boa ideia. Até que ela cresce e passa a confiar em homens que as machucam, porque eles se parecem demais com você. Isso aqui eu acho que dói, pega na alma, principalmente quem tem filhos. Mas eu quero que vocês, principalmente, pensem aqui em vocês enquanto filhos. Eu sei que depois que, principalmente para as mulheres que me acompanham, que depois que uma mulher ela se torna mãe, tudo que ela ouve ou aprende, ela vai trazer por esse olhar. Mas desde agora, a ideia aqui não é que vocês tenham culpa. Desculpa, gente, já tô com sede. Não é que... Pesado, né, Yara? Mas é necessário. Não é que vocês tenham culpa, é que vocês já vão refletindo na educação que vocês receberam. E desde já, vocês vão sempre me ouvir. Então, se vocês já vieram de outros encontros terapêuticos, vocês sempre vão me ouvir, porque é importante falar sobre essa frase do Bob Hoffman, que ele diz, nós somos vítimas dos nossos pais, que são vítimas dos outros pais. Então, você é tão vítima quanto seus filhos. Qual que é a ideia de quando a gente vem para um encontro terapêutico como esse? A Poliane, tô ferrada, lembrando da minha mãe estressadinho. Pois é. Qual que é a ideia? É que a gente aprenda para que então a gente tenha recurso, é o que vocês vão receber hoje, até o final desse encontro, para ir para a vida e poder fazer um pouquinho diferente. Se a gente conseguir, gente, fazer um pouquinho diferente, os nossos filhos farão diferente ainda, sabe? Ainda mais. E assim, de passinho em passinho, a gente vai mudando. Não é para você pegar o chicote e começar agora nas suas costas, sendo que cada um dá aquilo que tem. E se até então você não sabia, como é que você ia mudar? É exatamente o que a Yara falou, vamos quebrar esse ciclo, né? Então, assim, só para que vocês possam saber, agora eu vou dar uma explicaçãozinha de como é que descobriram a teoria do apego. Aí eu acho que vai ser mais interessante. A Tânia tá falando, meu pai me ensinou que só é humilhado aquele que se sente. Isso me ajudou muito na vida. Isso tem a ver com aquela frase, né? Daqui a pouco eu volto com ela. Então, assim, essa teoria ela foi desenvolvida por um psiquiatra britânico, tá? O John Bowlby. E ele fala sobre o que é o apego, gente. São as nossas formas de criar conexões e vínculos. Quais são as formas que você cria conexões? Você percebe, de repente, padrões repetitivos nos seus relacionamentos? Atrai sempre aquele mesmo padrão? Os namorados que repetem sempre as mesmas coisas que você? Nossa, que coisa, fui abandonada pelo meu pai, tô sempre sendo abandonada.
Aí as pessoas às vezes confundem, acham assim, que a gente atrai, né? Mas como se fosse uma energia, uma coisa transcendental, assim, que a gente atrai aquela pessoa. Não, gente, isso tem uma explicação na nossa história, né? O porquê que aquela pessoa, especificamente com aquelas características, é a pessoa que nos atrai. E aí, eles fizeram vários estudos, depois teve uma longa pesquisa, eu não vou adentrar muito esse universo, porque, como eu falei, eu vou trazer algo, assim, aquelas informações que eu acho que são mais importantes para vocês entenderem e depois vamos falar o que a gente faz com isso. Sempre a pergunta levando para ação. Essa é a minha forma de trabalhar. Essa é a forma que eu trabalho nos meus atendimentos. Por isso que as pessoas encontram assim, resultados muito rápidos, né? Rápidos que eu digo não é milagre, gente. Mas diante de processos terapêuticos que às vezes a pessoa fica anos e anos, parece, sabe, andando em círculos, o cachorro correndo atrás do rabo. Então essa é sempre a minha proposta. A gente pega a informação, pega o conhecimento e traz para a vida prática. Dos testes que fizeram foi com macacos. O que eles fizeram, gente? Houve uma época que tinha assim uma questão. As pessoas achavam que o vínculo, né, era só porque tão forte, por exemplo, com a mãe, com o animal mesmo, o macaco que fosse, o ser humano, era porque ela era a fonte do alimento. Então era como se a pessoa ali, o bichinho, né, ou nós bebezinhos fôssemos grandes interesseiros e estávamos ali só porque a gente queria se alimentar. Quando na verdade vai muito além. Então, um desses testes com os macacos, eles colocaram um macaco, não um macaco de verdade, mas um formato, só que era um macaco só de ferro, todo de ferro, mas era ele quem tinha o alimento pro macaquinho. E do lado colocaram um macaco de pelúcia, como se fosse um macaco de pelúcia. Esse macaquinho, ele só ia na macaquinha de ferro para se alimentar, mas ele voltava pro aconchego da macaquinha de pelúcia, mesmo sem ela ter o alimento para oferecer. Porque a gente precisa de vínculo para poder sobreviver. A gente precisa se sentir amado para poder conseguir sobreviver. Isso é muito importante. Esse foi um dos estudos, né? Outros estudos que foram feitos foram crianças em orfanatos que foram observadas. E aquelas crianças, quando elas choravam muito e não vinha ninguém para poder socorrê-las, chegava a um ponto que elas paravam de chorar. E aqui, gente, tem uns treinamentos ultimamente, alguns anos atrás, mas ainda existe, que ensina, né, os pais a deixarem criança a cada minutinho ir aumentando e deixar a criança chorando no berço durante a noite, que ela aprende e depois ela para de chorar. Ela aprende mesmo, mas ela aprende que não adianta ela chorar porque não vem ninguém para salvar ela. E ali vocês já vão entendendo, então, como é que se desenvolve um dos tipos de apego, que é o apego evitativo. Esse é um dos testes. E agora eu já vou entrar quase nos apegos, só quero comentar mais um teste. O outro teste claro, eu estou explicando de forma bem superficial, só para que vocês entendam a lógica. O outro teste foram mães com crianças brincando num ambiente que estavam sendo observados. Enquanto a mãe estava ali, como que a criança reagia, depois a mãe saía, como que a criança reagia, a mãe voltava, como que a criança reagia. Então, assim, tem mães que também são indiferentes aos sentimentos da criança. Então, essa criança também se torna indiferente. Se a criança se sente mais segura, quando a mãe sai, ela continua brincando. Mas quando a mãe volta, ela tá ali, ela vai em torno da mãe, ela vai nessa busca da mãe. Mas quando ela tá brincando, ela pega o brinquedo, ela olha pra mãe, ela tá sempre ali se sentindo segura. Quando a criança tem um apego evitativo, ela já fica mais desesperada, ela fica desesperada, mas a mãe não volta, ela se acostuma, depois ela fica indiferente à mãe. Quando a criança tem já essa coisa mais ansiosa, ela já entra nesse ciclo do abandono, ela não vai ficar, porque o evitativo, se vocês forem perceber, ele se adaptou ao ambiente, esse que fica indiferente. Agora a outra não, ela vai ficar mais desesperada. Tudo isso a gente leva para a vida, né? Então, foi mais ou menos assim que foram feitos os estudos. E aí, eu vou explicar agora com mais detalhes os apegos. Eu não vou me ater muito ao apego seguro, porque não é do nosso interesse, porque assim, primeiro que, como eu falei no último encontro terapêutico, nós estamos num país que pelo menos 11 milhões de mães são mães solos. E as que não são, às vezes o pai é um pai ausente, né? E as que às vezes têm o pai presente são exceção e que tem um pai que é envolvido com a educação. Então, como que a gente vai desenvolver apego seguro? O apego seguro é quando a criança se sente segura,
ela se sente validada. Então, é claro que se uma criança tem a ausência do pai, nossa, então quer dizer que a criança está perdida? Claro que não, gente, pelo amor de Deus. Eu vim de uma mãe solo, estamos aqui nos recuperando, estamos aqui curando as nossas feridas e trabalhando para a gente ser melhor. Acontece que é óbvio, como 2 e 2 são 4, que se faltou o pai, a mãe foi sobrecarregada de alguma forma. Se a mãe foi sobrecarregada de alguma forma, é claro que ela não pôde dar toda... Ai, tá muito quente, gente. Toda a atenção para esse filho, em alguma coisa vai ficar. E é claro que não é culpa da mãe, gente. Ela fez ali, tá fazendo o melhor que ela pode. Mas a gente não tá aqui para culpar ninguém. A gente tá aqui para entender as nossas questões e ver o que a gente pode fazer com isso. Volta a lembrar, tá? Então, o apego seguro é aquela criança que, no mundo ideal, teve as suas necessidades atendidas. Então, claro que ela vai pro mundo, ela vai se relacionar, não é que ela não vai ter insegurança, não é que ela não vai ter dúvidas, mas ela vai ter suporte para lidar com aquilo. Tá? Diferente dos outros apegos. O apego evitativo não é muito difícil, pelo exemplo que eu já dei para vocês, né? E aí, normalmente essa história que eu disse da criança que ficou chorando, da criança que é indiferente, da mãe que é indiferente nas emoções. Imagina uma mãe que também teve uma mãe que não soube lidar com as suas emoções. Gente, é muito comum isso, porque hoje a gente liga, abre o Instagram, vê um monte de gente falando sobre esse assunto, você entra no YouTube, mas antes não era assim. Então vocês imaginam uma mãe que teve os seus sentimentos negligenciados, ela não vai saber lidar com esse filho também, percebe? Aí de repente esse filho foi você, mas aí você cresceu e aprendeu um pouquinho, aí agora você já tem um pouquinho mais, você já tem um pouquinho mais de consciência. Tá? E aí mas você vai para o seu relacionamento como? Essa pessoa... E aí também tem uma questão de gênero. Não dá para falar sobre os apegos sem falar de gênero. Normalmente, desculpa, os homens têm mais apego evitativo. Então é aquele tipo de pessoa que, sabe, vai dizer assim, olha, eu até coloquei a frase ali, é o pegar sem se apegar. É aquela pessoa que não vai se envolver, que vai parecer que é frio no relacionamento. E aí, quando eu falar aqui pra vocês do apego ansioso, do apego desorganizado, vocês vão ver que normalmente se encontra um evitativo com um outro desses dois perfis. Entre aspas, dá o casamento perfeito, porque é um frio com um desesperado para receber amor. Um casamento perfeito, né? Vocês entendem por quê? Não vai funcionar isso aqui. Então, não tem nada de perfeito, na verdade. Mas é o encontro que mais acontece. E aí, essa pessoa tem aqui no seu lugar o reforço de que ela não tem valor, porque ela tá desesperada por amor, porque ela já sofreu abandonos e tudo mais. Esse aqui sente que essa aqui é muito grudenta, essa sente que esse aqui é muito frio e a coisa desanda. E eles só estão reproduzindo padrões quando, na verdade, ambos querem amar. Só que eles aprenderam do jeito que passaram para eles, né? Então, o evitativo, ele vai evitar a intimidade, ele evita muito o contato. Ah, mas no começo ele não era assim. Ele também estava tentando, mas à medida que aquilo vai aumentando, ele fica muito assustado, porque ele já foi deixado. Imagina a criança que aprendeu a chorar no berço sozinha. Gente, essa criança, o cérebro não estava nem formado ainda. Essa informação foi passando. Essa criança foi tendo reforços. Ele tem medo de sofrer esse abandono de novo. Quando eu venho trazer essas coisas, essas questões aqui, eu sempre tenho cuidado de falar para as pessoas assim, olha gente, mas cuidado, porque vocês descobrem essas coisas, vocês começam a usar de justificativa para se manter em relacionamento ruim. Não são vocês que vão salvar ninguém. Então, assim, a pessoa precisa se cuidar. A pessoa precisa buscar ajuda, né? Porque senão você vai ficar, mas ele é assim então, porque ele foi abandonado. Cuidado. Essas informações é para você pensar em você, em como você lida com as suas questões, tá? Então, acho que isso é muito importante. O apego ansioso, gente, seria assim, a gente também discutiu nos últimos encontros sobre dependência emocional e codependência emocional. Não vou voltar nos conceitos agora, depois vocês podem ver os últimos encontros terapêuticos, estão salvos aqui. Se vocês não encontrarem, é só mandar um direct que eu envio. O apego ansioso entra muito aqui o dependente emocional, porque normalmente os cuidadores são aqueles cuidadores hipervigilantes, controladores. Então, a criança começa a ter muito medo, assim, de qualquer afastamento, de qualquer coisa. E dali vão se desenrolando uma série de outras coisas. Por isso que eu falei pra vocês, às vezes você não se identifica totalmente com aquele perfil. Eu tô falando aqui de forma mais superficial, porque eu quero chamar vocês pra ação, porque eu quero chamar vocês pra refletirem sobre como a frase que eu falei, né, as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite, será?
Vamos pensar sobre isso. Então, a gente não precisa entrar no detalhe, né? Vocês não querem ser acadêmicos desse tema. A ideia é a gente só ter uma noção, tá bom? Então, esse medo, esse desespero faz com que esse adulto ele tenha uma tendência à dependência emocional. Ele vai ficar orbitando em torno de outra pessoa. É essa pessoa grudenta, né? É essa pessoa que vive ali. Aqui entra muito, gente, a boazinha. A síndrome da boazinha não é uma síndrome, a gente acaba usando esse termo, né? Mas, assim, é uma pessoa que teve cuidadores muito bravos, muito críticos, muito agressivos, muito intolerantes. E ela se torna muito tolerante, aceita migalhas para agradar. É aquela pessoa que fica quieta, fica em silêncio para não arrumar confusão. Boa noite, Glória! Então, assim, para poder que fique tudo bem, né? Ela tá sempre tentando apagar os incêndios. Inclusive, eu deixei uma postagem aqui ontem com várias perguntas. Aí, se você se identifica com a boazinha, tem várias perguntas ali falando sobre aprender a dizer não, para que você possa refletir e sugestões do que você pode fazer para esse tipo de perfil específico, tá bom? Então, acho que é muito importante. Outra questão que acontece aqui também os pais muito desequilibrados, muito raivosos, a criança fica muito assustada, com muito medo. Vai pensando aí no seu ambiente, aí no seu jeito de se relacionar, porque daí você vai para o mundo se relacionar a partir disso. E aí vai no seu trabalho, como você se relaciona com seus parceiros afetivos sexuais, com os seus filhos, com o mundo à sua volta, né? Então, assim, eu tenho um traço por conta do abandono, um traço que me marcou muito, e aí eu vou falar mais do apego desorganizado, porque é onde eu me encaixo um pouco mais, de rejeição e de desamparo. Então, até hoje eu tenho que trabalhar isso, gente, até hoje, porque assim, antes, qualquer coisa que a pessoa fizesse, para mim sinalizava uma rejeição. Qualquer coisa que me contrariasse me sinalizava uma rejeição, porque pegava na minha dor. E aí as pessoas, elas têm diversas reações. Então, tô dando exemplo para vocês, porque isso desanda a nossa vida, tá? Isso desanda a nossa vida. É muito importante a gente perceber. Sabe aquela mensagem que você manda no WhatsApp e a pessoa demora 1 hora, 2 horas? Você não imagina que a pessoa pode estar lá ocupada, às vezes, com a vida dela. Cada perfil tem um jeito, gente. Se você for o evitativo, você é daqueles que vai demorar muito para responder. Se você entrar no ansioso, você pode estar tanto no ansioso quanto no desorganizado, tá? Você pode já ficar muito angustiado porque a resposta não vem. Aquilo pode despertar vários pensamentos em você. Perdão, pensamentos ansiosos, pensamentos acelerados, então isso é muito importante. Dentro do desorganizado, ocorre também que agora eu já estou passando para o último, tá? Porque eu já vou para as ações com vocês. Ocorre também alguns transtornos, mas, gente, não quer dizer que não vai, então eu tenho isso aqui, eu tenho transtorno, pelo amor de Deus, né? Hoje em dia as pessoas veem as coisas na internet, assim, todo mundo é narcisista, todo mundo tem transtorno de déficit de atenção. Cuidado com isso, gente, porque assim, vai pesquisar para vocês verem que o percentual da população, às vezes, que tem aquele tipo de traço é X. E a galera que fala que tem é 2, 3 vezes mais. Então, não sei se eu não assisti, mas teve uma matéria no Fantástico sobre transtorno dissociativo de identidade, aquela pessoa que se diz que tem múltiplas identidades. E o percentual disso é 1%. E de repente tem um efeito contágio agora, todo mundo dizendo que tem. Então, muito cuidado, sabe? Quando vocês escutam essas coisas, eu tenho esse cuidado de falar, às vezes você tem um traço, você tem algumas características, tá? Não, eu sou assim, eu sou assado, pelo amor de Deus, tá? Eu acabei de falar pra vocês que eu me identifico ali entre o ansioso e o desorganizado. O desorganizado são crianças que passaram por maus tratos e violências, ou que às vezes não teve um ambiente tão violento, mas foi muito instável emocionalmente. A criança não soube nem administrar suas emoções, sabe? Um lugar onde a gente se sente muito, muito insegura, muito perdida, fica muito fragmentada. E aí a criança, ela oscila nessa posição de ser vítima às vezes e ao mesmo tempo de ser a salvadora, a própria salvadora dos pais, a salvadora da situação. E aí ela cresce e vira aquele adulto muito controlador, que quer as coisas do jeito dele, porque esse controle é que salvou essa criança, percebe? É um mecanismo de sobrevivência. E ela vai para os relacionamentos assim. Então, ela quer tudo do jeito dela. É por isso que aquela pessoa tem, às vezes, a gente fala, nossa, essa pessoa não gosta de ser contrariada. Ela foi treinada, muito bem treinada para ser daquele jeito.
tá? E aí, ou os pais ambivalentes também, né? Aquele pai que ao mesmo tempo briga, ao mesmo tempo abraça, né? É muito comum isso acontecer. E a criança, ela fica confusa com todas aquelas informações. Gente, de novo, para quem tem filho, é claro que a gente não vai acertar sempre, é claro que vão ter sempre questões. Então, de novo, o nosso objetivo aqui não é falar para os pais, mas é para que vocês reflitam na infância de vocês e como vocês vivem na vida adulta. Mas como, óbvio, a maioria que me escuta tem filho, então assim, uma das coisas, só para que vocês não fiquem aí cheios de culpas, é importante saber que todo mundo erra e saber disso simplesmente. Eu falei isso para uma amiga que é psicóloga, uma amiga que eu estudei com ela, eu conheci ela lá em Portugal, na verdade. Aí eu falei com ela essa semana sobre isso, que hoje em dia a gente tem muita informação e o que acontece? A gente fica cheio dos traumas informado, só isso. Daí só aumenta às vezes a nossa culpa porque a gente tá com aquela informação, mas não consegue resolver. Porque a gente precisa trabalhar ela, né? A gente precisa buscar ajuda para poder trabalhar ela, senão você vai ficar só um traumatizado informado. Mas para os pais que vão ficar preocupados, as mães que vão ficar preocupadas, primeiro que nós não vamos extinguir essas questões, não. Mas uma ação muito importante na educação dos seus filhos, para quem ficar preocupado com isso de novo, é a ação da reparação, tá? Então não vou me estender nisso, não é minha especialidade, então não vou falar daquilo que eu não sei, daquilo que eu não domino, mas só para que, assim, se eu abrir algum espaço de culpa, vamos dar um jeitinho aqui. É a reparação no sentido de que se você percebeu, que você gritou, que você passou do limite com o seu filho, porque as pessoas falam, agora é mimimi, né, hoje em dia, não pode fazer nada com a criança. Não, não é. É que nós estamos cheios dos nossos traumas, das nossas questões, porque antes a gente não tinha oportunidade de ver isso. Hoje a gente pode falar, hoje a gente pode estudar, hoje a gente pode saber sobre isso. Então isso é muito importante. E aí a gente tem a oportunidade de mudar. Então uma grande coisa que a gente pode fazer é o ato de reparação. Você percebeu? Você vai com a criança, explica, justifica para ela o que aconteceu, se desculpa, explica por que você fez daquele jeito. Ali você já está ensinando uma grande coisa para o seu filho, que é que ele é um ser humano, que ele pode errar, porque os pais têm essa coisa, às vezes, de querer se mostrar sempre muito fortes, né? E aí a criança também não consegue acessar as raivas, os sentimentos de tristeza dela, porque o pai é um super-herói, a mãe é uma super-heroína, e não é assim. Então, quando você erra, se você mostra, você dá uma outra lição para o seu filho. Depois vocês podem pesquisar mais sobre a ação de reparação dentro desse conceito, tá bom, gente? Como eu falei, nós não vamos aprofundar nisso e a gente já está caminhando aqui para o nosso final. Vou falar as frases com vocês aqui, tá? Mas ainda dentro desse aqui do desorganizado, o que acontece aqui? O medo do abandono deixa a pessoa, às vezes, sentir um desespero para receber o amor que não teve na infância. Aqui entram muitas pessoas, né? E eu falo porque eu me encaixo aqui muito, aquelas pessoas que se dizem muito intensas. E tem muita gente que defende isso, né? Mas porque não tem autoconhecimento. Sou muito intensa. É aquela pessoa que se apaixona e se joga, sabe? Aquela coisa, mergulha com tudo, assim, no relacionamento, sem nem conhecer a pessoa. E entra naquela ansiedade, naquela piração toda. E acha que isso é intensidade, isso é ansiedade. Isso tem a ver com as questões da infância. Esse desespero por receber o amor e um medo por perder a pessoa. Um medo terrível, por quê? Porque já foi abandonado, porque já sofreu isso. Aí isso dispara uma série de coisas, né? Aí entra que a Yara falou sobre gatilho. Aí qualquer coisa pode virar gatilho para essa pessoa, tá? Porque daí qualquer coisa ela fica com ciúmes, qualquer coisa ela fica ansiosa, qualquer coisa ela fica desesperada. Mas por quê? Por causa do gatilho dela, tá? Então a gente leva isso. Aí vamos lá para as frases, né? Uma outra frase que eu separei aqui, que a gente escuta muito, é se afastar de pessoas que são tóxicas e travam a sua vida, né? E aí aqui eu também já defendo muito e falei muito sobre a questão da distância saudável. Mas eu volto essa pergunta para vocês, gente. E quando você é a pessoa tóxica? Já parou para pensar nisso? Porque assim, em algum momento da vida, nós somos o tóxico da vida de outras pessoas. Só que a gente fala muito do outro. Então, eu trouxe essa frase para a gente refletir, porque a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente escuta também na internet como verdade absoluta. Então, assim,
em algumas situações, é muito importante sim que você faça a distância saudável. Se você se percebe com uma pessoa que seja um amigo, às vezes é um familiar, alguém que de repente naquele momento você não dá conta de lidar, e que é uma pessoa que está trazendo os traumas dela e projetando em você, realmente às vezes você precisa fazer essa distância saudável. Mas também se questionar em que momentos você é a pessoa tóxica e quais são os comportamentos que de repente você possa trabalhar, você consiga conviver melhor com aquela pessoa. Não querendo mudar ela, não querendo salvar ela, não querendo ser o terapeuta dela, que tem muita gente que faz isso, mas talvez você consiga se relacionar com outro nível de qualidade. Né, você encontra uma nova forma de se relacionar. Eu trouxe essa frase porque a gente escuta muito isso, se afaste das pessoas tóxicas, se afaste das pessoas tóxicas, mas aí eu fico pensando, onde estão as pessoas tóxicas? Porque se todo mundo vai se afastar das pessoas tóxicas, quem são essas pessoas tóxicas? Percebe, gente? Então a gente tem que trazer pra gente essa questão da autocrítica, né, dos nossos comportamentos, porque nós somos os tóxicos muitas vezes. E aí, aquela frase que eu falei no começo, que o pessoal comentou aqui, olha, é uma verdade e tal. Eu já ensinei muito como sendo verdade, que é essa frase de que as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. Mas depois que vocês entendem sobre a teoria do apego, sobre a forma como a gente se relaciona, se a pessoa estiver muito fragilizada emocionalmente, ela vai ter que fazer um trabalho terapêutico, porque essa frase, gente, ela faz muito sentido mesmo. Só que ela não pode ser aplicada como uma verdade absoluta, porque imagina isso. Se a pessoa está muito fragilizada, o que acontece? Ela normalmente, dentro dessas teorias que eu trouxe para vocês do apego, essa pessoa, por exemplo, que tem um apego mais ansioso e ela é mais dependente, ela é a boazinha, ela é a que faz tudo, aquela que tá ali sempre cuidando de todo mundo, essa pessoa, ela até que ela consiga se perceber, entender a dinâmica, que ela foi educada, que ela foi criada, às vezes ela vai se relacionar com uma pessoa que vai aproveitar naquela situação. E não é que ela está permitindo aquilo conscientemente, percebe? Ela está condicionada. E aí, se ela estiver muito fragilizada emocionalmente, ela vai ter que fazer primeiro um trabalho, porque daí se ela escuta aquilo, pode virar um choque de realidade, pode ser que vire uma chave para ela, ou pode ser que ela se sinta ainda pior, porque tipo, gente, eu sou um lixo mesmo, né? Olha o que eu faço e eu não consigo sair. E a pessoa sente mais culpa. Vocês entendem isso, gente, que eu tô querendo dizer? Porque a culpa, ela às vezes paralisa a pessoa. Então, assim, por isso que eu disse que a gente tem que tomar cuidado com as frases de efeito. Pode parecer bonito, mas não quer dizer que funciona para todo mundo. Entende? Então, acho que é muito, muito importante. Outra frase que eu trouxe aqui, que eu marquei pra gente pensar, que ela diz, que é uma sugestão, que agora eu vou entrar aqui para vocês já nas ferramentas. O que a gente faz, então, para lidar nas nossas relações quando a gente já descobriu essa questão do nosso apego? Qual o tipo que você se identifica mais e como que você lida? Por onde que as coisas passam pra gente? Como é que a gente percebe o mundo, né? Pelos nossos sentidos. Então, a gente percebe o mundo pelo nosso corpo, as sensações que a gente tem, pelos nossos pensamentos, que vão transformar em sentimentos e que vão levar a comportamentos. Então, a gente precisa aprender a observar o nosso corpo e os nossos pensamentos. Isso aqui é muito importante para qualquer trabalho, é ponto de partida. Porque às vezes você nem pensa, mas acontece uma situação que você imagina, se você viveu coisas que lá, muito pequenininho, né? Tem um livro da psicanálise que ele fala, o título é mais ou menos assim, que ele fala algo no sentido de que nós somos constituídos daquilo que nós não lembramos. Então são situações que você não lembra, mas muitas vezes o seu sistema nervoso, o seu corpo, ele vai sentir. E às vezes ele trava, dá uma sensação esquisita, né? E aí muita gente às vezes traz isso como experiências místicas ou coisa do tipo. E eu não tô dizendo que é ou que não é. Eu tô dizendo o que a ciência traz a respeito disso. Porque daí tem a crença de cada um. O que a ciência traz a respeito disso? Que são essas memórias que a gente tem de situações que a gente viveu e que a gente... memórias no corpo, no nosso inconsciente, mas que a gente não lembra conscientemente, racionalmente, o nosso corpo responde. Então, entrar em contato com o nosso corpo, gente, é muito importante. É uma das ferramentas de como que a gente deixa e o que nos faz mal. Seja no relacionamento com uma pessoa, seja no relacionamento com
com o nosso trabalho, seja, gente, no relacionamento com a gente mesmo, como a gente nutre o nosso corpo, como a gente se alimenta, como a gente alimenta as nossas emoções, quanta gente que quer emagrecer, quanta gente que quer fazer uma atividade física, precisa entrar em contato com o corpo, precisa entrar em contato com os pensamentos. Aí, uma das técnicas que é muito utilizada e que também eu já usei e posso usar dependendo da situação, por isso que é muito importante a gente ter apoio terapêutico, porque às vezes aquilo que você vê ali, você fica tentando e não funciona pra você, aí você fala, não dá certo comigo, eu não vou conseguir mudar. Não é isso, gente, é que aquilo não funciona pra você, mas tem uma outra forma de fazer. Então, uma das coisas que a gente aprende é, quando um pensamento chegar, substitua ele imediatamente. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Depende da pessoa. Mas assim, o quanto que isso é efetivo para uma pessoa mudar? Para ela realmente mudar? Não é muito efetivo, mas é importante como ferramenta inicial para que ela possa começar a se perceber. Mas se ela começar a brigar muito com os pensamentos, confrontar muito os pensamentos, assim, e aquilo virar uma confusão mental, também pode não funcionar para ela. Mas a gente pode aprender, aí com técnicas e ferramentas, a desenvolver novas perspectivas. Aí o pensamento vai chegar e sim, você vai conseguir trazer uma nova forma de ver. Mas não porque você pensa assim, não posso pensar naquilo, vou pensar o contrário então. Daí você fica, não quero pensar isso, mas estou pensando. Não adianta, percebe? Aí fica um incômodo muito grande. Uma segunda forma de você fazer isso é você convidar o pensamento para ficar. Mas isso também vai depender do estágio que você está e como você pode lidar e digerir com as emoções que esse pensamento vai trazer, que às vezes são emoções de desconforto. Mas se você está buscando ajuda e ferramentas, essa já é uma forma mais avançada de você conseguir mudar. Você convidar o pensamento e perguntar o que ele quer te contar. De onde que ele vem? Que voz é essa que está falando na sua cabeça? Será que é a voz da sua mãe? Será que é a voz do seu pai lá na infância? Será que é a voz de alguma outra experiência? E aí você começa. Gente, porque é isso. As pessoas às vezes entenderam e aprenderam errado essa coisa de trabalhar os pensamentos. Mas quando você começa a fazer esse trabalho, hoje mesmo, né, eu encerrei um processo com uma cliente muito querida lá da Alemanha, e ela estava falando sobre isso, né? Quanto que ela começou a fazer essa alteração. E tem vários estudos na ciência sobre isso. Então, os nossos pensamentos que vão afetar os nossos sentimentos. Então, tem formas de você trabalhar isso, acho que é importante. E o que eu quero deixar aqui em relação aos pensamentos é a gente trabalhar. Se você testar, veio esse pensamento, se você conseguir substituir e ok, vida que segue. Vai lá. Se você conseguir trazer um convite para esse pensamento, para ele ficar e você trabalhar com ele, muito melhor. Ele pode trazer muito mais resultado, porque aí você vai conseguir olhar para ele, você vai conseguir... vai trazer desconforto? Vai, mas você vai conseguir descobrir coisas sobre você. Aí você tem que saber o que você faz com isso. Né, gente? Isso também é muito importante. Senão você vai ficar só um traumatizado informado. Não vai adiantar muito. Aí você tem que ter ações específicas. E aqui, claro, eu tô falando de forma generalizada para vocês que estão aí, para as pessoas que vão ouvir depois que assistem gravado. Então, cada caso é um caso. A Pauline tá falando, achei que eu era doida de falar com os meus pensamentos. O problema... Não, você tá certo. O problema é se a gente ficar o tempo todo... que é o que acontece com a maioria das pessoas, sendo sugado por esses pensamentos. Por isso que eu trouxe aqui para vocês a sugestão desse livro aqui, A Ciência da Meditação. Quando vocês escutam falar sobre meditação, é importante saber que tem muitos estudos, né, que trabalham essa questão de como que a gente trabalha com o nosso cérebro, com a nossa mente. Então, é muito importante. Eu ia até ler um trecho dele, mas pela hora que eu tô vendo, eu não vou ler não, eu já tô caminhando aqui pro final, tá, com vocês. Eu quero só trazer mais alguns exemplos de como é que a gente pode fazer. Então, assim, outro ponto é a gente trabalhar o nosso cérebro focado naquilo que a gente gosta. Né? A gente encontrar, às vezes você não gosta do seu trabalho, não é a coisa que é o tempo onde você passa mais tempo, mas você não gosta tanto daquilo, mas você precisa, por conta de que você precisa pagar seus boletos, né? Então, você precisa trabalhar. Então, como é que você faz? Você busca algo em paralelo. Você precisa encontrar alguma coisa, sabe, que dá sentido pra você, assim que você goste muito. Que pode ser a leitura de bons livros, ver filmes,
um hobby. É muito importante, gente, a gente cuidar, principalmente para quem tem o apego, o estilo de apego evitativo, vai ter dificuldade, uma dificuldade maior de socializar, mas uma das ferramentas é você tentar encontrar um hobby que você possa fazer em grupo. Então, por exemplo, aí se você conseguir, porque o exercício físico é outra ferramenta, que eu já tô me adiantando aqui, mas se você conseguir juntar essas duas, vai ser fantástico, porque daí se você entrar num grupo de bike, por exemplo, nossa, você faz o exercício e você já trabalha essa questão da socialização, percebe? Isso é bom para todos os perfis, para todos os estilos, porque à medida, se a gente tem muita carência, à medida que a gente também desenvolve outros hobbies, outras coisas, a gente não fica orbitando na vida do outro e nem quer que o outro fique orbitando na nossa vida, percebe? Então, acho que isso é muito importante. Claro, expressar a nossa dor, chorar, falar, seja com uma amiga, né? Ter alguém para contar, acho que assim, é muito importante. Buscar terapia sem dúvida, mas aqui, outro ponto, gente, para tudo, isso aqui é muito importante, a gente precisa desenvolver bastante maturidade, mas isso vai curando a gente. Saber que nem sempre as pessoas vão gostar da gente. A gente até sabe disso, mas como é que a gente sente em relação a isso? Porque às vezes, assim, qualquer coisa engatilha a gente. Eu falo, qualquer coisa a pessoa joga a isca e a gente pega. Como assim? Às vezes um comentário de uma pessoa estranha que você nem sabe quem é, assim, na internet, por exemplo. Aquilo te enfurece, aquilo te deixa desesperado. Ou a sua parente lá, sempre tem uma parente que adora uma fofoca, né? A sua parente lá vem contar que o fulano de tal, ou que o outro parente, ou que eu não sei quem, comentou qualquer coisa a seu respeito. E aquilo te deixa enfurecida, aquilo te tira do eixo. Então, observa isso, né? O que está disparando em você? Que sentimentos são esses? Por que você é tão afetada, sendo que assim, a gente não gosta de todo mundo. Nós temos os nossos pontos de vista, os outros também têm o deles. E aí, se a gente trouxer para relacionamento, principalmente aí para quem tem a questão da marca do abandono e da rejeição, quando tem um término, ou se daí dentro dessa relação aconteceu uma traição, aí, gente, aí é pegar na ferida. E pega com força. E aí dói muito. Mas, de novo, o que tá doendo? Não é a traição e o abandono. Ela é a ponta do iceberg. Ela só pegou na sua dor maior, na sua dor mais primitiva que precisa ser olhada e precisa ser cuidada. É para essa dor que você precisa olhar, porque aí a pessoa fica olhando para cá. Aí, dependendo do tipo de apego, a pessoa entra num estado de desespero. Aí ela sai atrás da pessoa, aí vai pra humilhação, né? Vai implorar pra pessoa ficar, começa a stalkear nas redes sociais, entra no desespero, a pessoa. E aí é muito pior. Aí tem outras estratégias que a gente pode fazer aí, que é o contato zero, é evitar esse tipo de coisa, porque isso faz um reforço pro seu cérebro, daí você vai precisar cada vez mais, e vai sentir que você precisa e não consegue viver sem aquela pessoa, e é o ar que eu respiro, e é aquela coisa toda, e aí se sente muito inferior, se compara, mas na verdade você existia sem essa pessoa. O que aconteceu? Ela disparou esses gatilhos em você. Né? E você não se conhece, você não se trabalhou. É claro, gente, que qualquer término é um grande luto. Vai te dar dor, mas você consegue atravessar. O problema é quando dispara esse tipo de sensação e a pessoa não sabe lidar. Percebe? Essa é uma grande diferença. E entender isso, que às vezes a pessoa não vai gostar de você mesmo. Isso não faz você nem menos nem mais, você é você com todas as suas características. E entender isso, que assim, às vezes o que aquela pessoa busca são características de pessoas completamente diferentes do que você tem para oferecer. Não quer dizer que o que você oferece é ruim. Assim como muitas vezes você também pode ter tido uma pessoa que se interessou por você, mas que aquela pessoa podia ser uma ótima pessoa, mas que não tem nada a ver com você. Às vezes são os valores, são outras questões que são diferentes, percebe? Então, acho que esse é um ponto muito importante a gente começar a pensar, não, eu não vou ser o centro das atenções, nem todo mundo vai gostar de mim, né? Isso é muito importante. E aí, assim, eu vou deixar uma outra sugestão para vocês, que é o livro Apaixone-se por Si Mesma. Eu não tenho o livro físico aqui para mostrar para vocês, vocês podem pesquisar no Google, ele traz alguns conceitos que ajudam a gente, né? Eu vou encaminhar aqui pra gente já ir encerrando, mas tinha mais anotações, mas senão a gente fica falando aqui até amanhã, mesmo eu sozinha, daí não tem desculpa pra jogar na culpa de outra pessoa, só eu falando sem parar. Mas a ideia é essa, então, fazendo um resumão aqui de tudo, a gente falou dos tipos de apego,
né? Então, vamos lembrar aqui. A gente tem o apego evitativo, a gente tem o apego seguro, o apego ansioso e o apego desorganizado, que são formas que a gente aprendeu na infância, levamos para a nossa vida adulta na forma como a gente se relaciona com as outras pessoas. É aí que a gente cria os nossos vínculos, na maioria das vezes são vínculos adoecidos. Como é que a gente então faz com isso? A gente observa os nossos pensamentos e o nosso corpo, como que ele reage às situações, às nossas sensações, os nossos sentimentos, as crenças que a gente tem de quem a gente é. Muito disso eu já abordei nos últimos encontros terapêuticos, por isso que eu não estou aprofundando tanto. A minha intenção hoje era trazer essa informação para que vocês possam ter um olhar mais afinado para a forma como vocês se relacionam. E vocês vão entender assim, nossa, então por isso que talvez eu tenha agido dessa forma, né? Será que eu me relacionei com uma pessoa evitativa? E aí eu me senti rejeitada e abandonada e me senti invalidada e na verdade o problema não era comigo, era uma questão daquela pessoa. E aí você começa a olhar para coisas assim que você não via antes. E aí você começa a trazer informações para o seu corpo, né? Observar essas informações, quer dizer, do seu corpo. Como eu falei desse livro aqui, eu ia ler um trecho, mas vai ficar tarde. Aqui o que eu ia ler para vocês era falando sobre a importância da meditação. E a meditação, ela pode ser uma meditação ativa, gente, que é fazendo algum movimento, algum exercício, não é só parada, respirando ali. Para muita gente é mais difícil, para algumas pessoas isso deixa até a pessoa mais ansiosa, só que se a pessoa persistir, a ansiedade passa, tá? Mas cada caso é um caso. Mas é a gente procurar fazer assim, não, esse exercício que eu vou fazer aqui, eu vou fazer 100% presente. Seja eu vou picar um tomate, eu vou lavar uma louça, né? Ou não, vou fazer uma prática. Aí se vocês puderem fazer uma prática de yoga, nossa, não gosto de yoga, faz um alongamento na sua casa mesmo, mas prestando atenção, coloca uma música tranquila, você gosta de louvor? Coloca uma música de louvor, não precisa ser um mantra. O que faz sentido para você? Vai fazendo conexão com você, porque a forma como a gente consegue se livrar daquilo que nos faz mal, de todo tipo de relacionamento, a forma como a gente se relaciona de novo com as pessoas, com a comida, com tudo que está à nossa volta, vai estar sempre relacionado com a forma como a gente se relaciona com a gente. Então, na medida que você encontra outros prazeres, na medida que você começa a observar os pensamentos, os sentimentos, é possível, gente. A forma, de novo, eu não sei, acho que hoje eu não falei isso ainda, mas eu falo sempre em toda live, né? Todo encontro terapêutico, o nosso trauma ou o nosso evento estressor, para quem ouviu falando no começo, ele não nos define. Eu acho que isso é o mais lindo de tudo, né? Aqui ele fala muito sobre essa questão do cérebro. É o mais bonito de tudo, gente, porque assim, o nosso cérebro, ele nos dá a possibilidade de descobrir novos caminhos, novas formas de viver e de fazer a nossa vida acontecer no mundo. Então, independente do que aconteceu com você, pode ser que leve tempo, pode ser que demore mais tempo. Claro, depende também do processo terapêutico que você vive. Como eu já falei para vocês, tem processos que a pessoa fica ali, né, girando, e tem processos que você consegue ir para ação. Acho que essa é a minha intenção, esse é o meu trabalho. Mas você consegue, não é milagroso, mas você vai conseguir. É possível você fazer essa mudança. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês nessa noite, que é possível você fazer essa mudança, vai identificando e vai ali criando recursos. Se você tiver um projeto que é seu, algo que faça sentido, sabe? Não, mas eu descobri que eu não tenho, parece que nada, mas vamos pesquisar, vamos se conhecer. Lembra do exemplo que eu dei no começo, né? Se você exigir que o peixe suba em árvore, ele vai ser sempre um fracassado. Mas, inclusive, na psicologia positiva, a gente tem um teste que a gente levanta, agora eu não lembro o número, mas acho que são mais de 20 características suas que você tem e que se você começa a praticar, nossa, a sua vida vira, assim, é uma virada de página, sabe? Uma virada 360 graus, porque tem gente que nem sabe o que gosta, tem gente que nem para pensar nisso. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês nessa noite é essa, que tem jeito, né? Seu trauma não te define. Na quinta-feira que vem, nós vamos falar sobre as emoções, a relação das emoções com a comida, com a alimentação. Porque se vocês estão me acompanhando, esses últimos encontros, os temas que eu fui trazendo, foram temas sugeridos pelas pessoas que participam da comunidade gratuita de mulheres. Então, se você não participa, o link tá na bio, depois é só você se inscrever, tá bom? Mas na semana que vem a gente vai falar sobre isso. E é isso, seu trauma não te define. Boa noite para vocês, boa noite a todo mundo que esteve aí, muito obrigada pela participação e a gente se vê na semana que vem, tá bom, gente?
Um beijo. Tchau, tchau.